Então, vamos começar. Eu dividi em partes, né? E daí eu vou tentar fazer meio rápido, porque tem bastante coisa, não é a história inteira. Eu vou tentar fazer um resuminho bem rápido e depois falar assim dos personagens, né? Que errar, que acertar. E depois, mais pro final, eu peguei umas coisas dos slides anteriores, que é mais dos cristãos e de Jesus. Daí eu dou bastante ênfase, né? Isso que é o principal, que é os cristãos e Jesus Cristo. Então, há 2 mil anos, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, um resumo de tudo. Primeira introdução, né? Boa noite, romanos. Concluímos essa história extraordinária e creio que a partir de agora devo parar de chamá-los de romanos e começar a chamá-los de cristãos. Fomos os romanos de ontem, mas somos os cristãos de hoje. Os cristãos do século XXI. Somos os espíritas, mais conhecidos como trabalhadores da última hora. Foi uma honra imensa apresentar essa história a vocês. E que venham mais histórias extraordinárias como essa. Uma delas sendo a nossa própria vida de hoje. Magnífica e preciosa demais. Aproveitemos essa oportunidade, aproveitemos essa encarnação. Abençoada seja a nossa existência e abençoado seja o século XXI. O que são 2 milênios, né, no relógio da eternidade? As palavras de Emmanuel são ideais para traduzir a história que se repete a cada dia. Durante esse ano, então, nós voltamos a uma das épocas mais fascinantes da humanidade, a Roma Antiga. Aquela Roma dos monumentos grandiosos, das expressões políticas que fizeram escola no mundo, do poder imperial detentor da fortuna e da inteligência, mas também, infelizmente, de um orgulho lamentável. Viajamos no tempo para um passado remoto e vimos que os desafios humanos se repetem há milênios. Vimos as colinas da vaidade, as termas, os circos que abrigavam todo tipo de perversão humana. Vimos também que a inveja já existia, assim como a corrupção, sequestros, tráfico humano, adultério, assassinatos, vingança, calúnias, chantagens e ganâncias já faziam parte da mente humana há 2 mil anos. Mas, por outro lado, vocês foram testemunha também de que pessoas de bom coração também sempre existiram. Assim como a caridade, a perseverança, a amizade, as curas, os milagres e principalmente viram as pessoas abrigarem dentro de si a maior esperança que existe, uma força interior chamada fé. Uma história antiga, porém verdadeira. Triste, mas humana. Longa, mas com ensinamentos que vão ecoar na sua mente para sempre. Tá, vamos para o resumo bem rápido, né? Senador Publius Lentulus, né, o nosso querido Emmanuel, morava em Roma e a história começa dele tendo um sonho que, na verdade, era uma lembrança de uma vida passada, no qual ele era extremamente cruel. E ele conta esse sonho para o melhor amigo dele, Flamínio, do qual não acredita, porque os romanos não acreditavam nessas coisas, isso era coisa dos egípcios. E ele mesmo com provas, mesmo mostrando a estátua, olha só, me parece com o meu bisavô, olha só o que ele fez, e no meu sonho falava isso e aquilo, Flamínio não acreditou. Aí, mudando de assunto, ele disse que era melhor o Públio se mudar para a Palestina, porque a Flavinha, que era filha do senador, estava muito doente e necessitava de uma cura imediata, senão ela ia desencarnar. Então, ele sugeriu que o senador se mudasse para a Palestina, mas deu um conselho que desencadeou o resto da vida de Públio. Só uma coisa para lembrar, que o sonho que ele teve era uma vida dele mesmo, e que ele era o bisavô dele. Ele veio na mesma família. Aí, então, o conselho de Flamínio foi o seguinte: apesar de tudo, não importa quem você encontre no caminho, você é um senador romano e você não vai abaixar a cabeça para quem quer que seja.
Você não vai voltar atrás na sua decisão. Você tem que se impor, tem que mostrar quem manda. E de feito, né? Publio levou essas palavras a sério. Pois muito bem, foram para a Palestina e antes de chegar em Jerusalém, eles foram recebidos com uma pedrada. Uma pedrada que quem deu foi um jovem de 18 anos, Saul de Gioras, um judeu que era filho de um homem que fazia parte da rebelião contra os judeus, contra os romanos, né? Porque eles odiavam os romanos, porque os romanos eram muito abusivos, eram muito cruéis, cobravam impostos, eram muito corruptos, enfim. Então, essa pedrada fez com que Públio pegasse esse garoto e mandasse para as galeras. As galeras eram a escravidão eterna. Era onde os judeus, os escravos, eram mandados e lá eles tinham que remar, né, os barcos, já que não tinham motor, o motor era eles. Então lá eles eram chicoteados até a morte, até não aguentar mais. E era a escravidão eterna. Por isso que eles eram todos bombados, né? Por isso que era forte, tá vendo? Podia ter salvado. E, no entanto, o tempo passou e depois de um tempo, o pai desse garoto, André de Gioras, foi no trabalho de Públio na Torre Antônia implorar para que ele tivesse clemência para o filho dele. E Públio, né, lembrando dos conselhos de Flamínio, nem deu ouvidos, mas no livro está escrito, o irmão deixou bem claro que Públio sentiu pena desse senhor, né? Ele sentiu assim uma certa dó, uma compaixão, mas ele não demonstrou, ele não voltou atrás. E o que estava feito, estava feito. E então André de Gioras jurou vingança a Públio para sempre, ou pelo menos para o resto dessa encarnação. Pois muito bem. Ali eles encontraram pessoas terríveis como Pôncio Pilatos, né? Fúvia Prócula. Fúvia era a esposa do tio de Públio, que assim que bateu os olhos em Lívia, cismou e disse que Lívia tinha um caso com Pilatos, né? Porque ela tinha um caso com Pilatos, então ela ficou com ciúme, ficou com inveja de Lívia, então ela cismou, botou na cabeça dela que Lívia tinha um caso com Pôncio Pilatos. Ela percebeu o interesse do Pôncio Pilatos com a Lívia, né? Mas não era assim. Não, só ele sentiu interesse, ela não. Pois muito bem, né? Depois teve aquele jantar na casa de Pôncio Pilatos, onde ela e o chefe da guarda de Pôncio Pilatos, Sulpício Tarquínios, planejaram então um plano para acabar com a vida conjugal de Lívia, que era fazer o senador Lentulus acreditar que ela havia traído. Aí depois de um tempo, o senador encontrou então com o maior mestre da história, Jesus, né? Nisso a Flavinha já estava quase morrendo, estava muito doente e ele não conseguiu falar palavras, né, com Jesus ali. Jesus conseguia ler os pensamentos de Públio. E aí em pensamento ele já negou Jesus, né? Jesus falou aquela frase famosa que depois eu vou mostrar nos slides: se não for me seguir agora, será daqui a milênios, né? E Públio não escolheu agora. Também não escolheu daqui a milênios, porque a gente sabe que no final da história ele segue Cristo. Mas ele devia ter seguido nesse momento, como era planejado já na encarnação dele. Pois muito bem, Jesus deixou muito claro que ele curou Flavinha, então à distância, né, do pensamento, mas pela fé de Lívia. Não foi pelo merecimento de Públio, foi pelo merecimento de Lívia, então que tinha muita fé. E Lívia ficou eternamente grata a Jesus, ela sabia que tinha sido Jesus, né? A Ana já tinha comentado, Ana, serva dela, amiga fiel, já tinha comentado sobre Jesus para Lívia. E depois de um tempo, quando Jesus levou Públio, parece que a vida dele desandou, porque logo depois André de Gioras deu início à sua primeira vingança, que foi sequestrar o bebê da família, Marcos Lentulus. Então Marcos Lentulus foi sequestrado, planejado por André de Gioras, mas com a ajuda de uma outra serva que ele infiltrou na casa de Públio. A serva chamava Sene. E, né, nessa,
Sulpício, Tarquínios e Fúvia conseguiram implantar calúnias e mentiras na mente de Públio, fazendo-lhe acreditar que Lívia estava tendo um caso com Pilatos, que Lívia foi responsável pelo sumiço de Marcos. Tudo isso eles foram colocando durante esse tempo todo na cabeça de Públio, para quando chegasse no terceiro ato, digamos assim, né, no ato final ali, ele não restar mais dúvidas, né, ele acreditar em Fúvio e em Sulpício. Aí chegou o dia da crucificação de Jesus e Públio foi chamado porque ali na Palestina ele tinha maior poder que todo mundo, mais do que Herodes, mais do que Pilatos, mais do que todo mundo. Então ele foi chamado ali para o julgamento de Jesus e não fez nada, né? Depois eu falo do arrependimento de Públio. Não fez nada para ajudar Jesus e ele poderia ter feito. Mas o que acontece? Lívia, diferente de Públio, era eternamente grata a Jesus. Então ela foi pessoalmente conversar com o Pôncio Pilatos para pedir clemência por Jesus. Só que nesse momento, Jesus já tinha sido levado ao golpe, ela não sabia, mas ela foi pedir pelo menos. Só que quando ela estava saindo da salinha, Fúvia já tinha levado Públio ali para cima, no segundo andar, para ver a Lívia saindo da sala de Pôncio Pilatos. E ali ele fala: você venceu, Fúvia. E então Públio se separa de Lívia, né? Então não existia divórcio naquela época, mas da porta para dentro, né, de casa, eles estavam completamente separados. Pois muito bem, passou um tempo, então anos se passaram, né? Mas Lívia e Ana viram o sermão da montanha e Ana apresentou Jesus pessoalmente a Lívia e Simeão, que era o tio da Ana. Simeão também é importantíssimo, depois eu falo dele, que ele teve um capítulo inteirinho só para ele, que ele virou o apóstolo da Samaria. Tá, aí anos se passaram, Públio decidiu ficar na Palestina porque ele ainda tinha esperança de encontrar o Marcos, né? Mas isso nunca aconteceu. Então, um belo dia, ele recebe uma carta do seu amigo Flamínio, da Calpurnia, né, que fala que o Flamínio estava morrendo, então ele teve que voltar para Roma. E nessa, né, tinha as crianças, a Flavinha foi curada, cresceu, os outros filhos dessa geração cresceram, Plínio, Agripa, Aurélia, Saul, todo mundo. E novas confusões, né, se instalaram nessa segunda parte da história, dessa vez com a segunda geração, né. O que Fúvia fez de mal para Lívia, Aurélia fez de mal para Flávia, né? Parece que a maldade passou de geração para geração. Mas, quando Calpurnia viu, o Flávio morreu, então quando Calpurnia viu que Lívia estava virando uma cristã, estava seguindo ali os passos dos servos, né? Achou isso um absurdo, então se afastou da amiga, né? Falou para o Públio, é melhor não perdoar ela agora, porque eu acho que ela não está batendo muito bem, ela está nessas crenças cristãs. E nisso Lívia só tinha Ana como companheira e amiga. E as duas começaram a frequentar as reuniões cristãs, que começaram a ser nas catacumbas romanas, porque estava começando a ficar perigoso ser cristão em Roma. E depois, né, Domício Nero sobe ao poder de Roma, então, e com ele sobe uma maldade extrema. É com Nero que começam as perseguições dos cristãos. E numa noite, quando Ana e Lívia estavam rezando nas catacumbas, elas são presas junto com outros 200 cristãos. E ali, né, Lívia troca de roupa com a Ana, porque ela sabia que a enfermeira boba estava sendo muito bem tratada por estar com uma indumentária da nobreza romana. Os romanos sabiam que ela era romana e iam liberar ela no dia seguinte, antes do martírio. Estou falando bem resumido, depois qualquer coisa, respondo algumas perguntas se ficar alguma dúvida. Então, Lívia e Ana trocam de roupa, Ana pega a indumentária da nobreza de Lívia e Lívia fica com a roupa de serva, com a roupa de judia. E assim, a Lívia que vai para o circo do martírio ao invés de Ana. E Ana é salva, porque daí os soldados acharam que a Ana que era romana. Então, liberaram ela, né? E nisso o Públio fica desolado, porque a essa altura da vida ele já tinha certeza que Lívia era inocente, porque antes de morrer também, né? A Calpurnia recebeu o espírito de Flamínio Severus. E ele disse:
que Lívia era inocente, então ela falou para o Públio isso e ele acreditou, finalmente, mas lá atrás ela tinha... Lá atrás ela tinha sido motivos, motivo, né? Então passou foi quando eles chegaram. E daí anos passaram, mas Públio, mesmo acreditando na alcunha, então ele decidiu pedir perdão a Lívia, mas só depois da sua coroação, né? Só depois de receber as honrarias do império. Esperou ainda mais uma semana, né? Por isso que não dá para deixar nada para amanhã. Principalmente foi uma coisa importante, assim. Então, só que isso causou uma dor tão grande no Públio que fez ele mudar. Parece que daí sim viu a chavinha na cabeça do Públio, que a partir dali a gente vê ele perdoando, ele agindo diferente, ele conversando com a Ana, que ele tanto desprezou. A partir dali, Ana fica amiga da família, né? E depois de muito tempo, muitos anos, muitas coisas aconteceram. Depois eu falo mais na segunda geração, isso aqui é mais importante. Públio, então, já com Jesus no coração, teve o incêndio de Roma, teve a guerra em Jerusalém, no qual Públio foi chamado, né, para combater, para ajudar lá os imperadores. E nessa, André de Gioras, né, que nunca esqueceu da cara de Públio, por mais que Públio estivesse mais velho, ele nunca esqueceu. E não bastou ele sequestrar o filho dele, ele queria mais vingança, ele não estava satisfeito com isso. Então, ali nessa, né, que Públio foi ajudar, ele foi pego pelos judeus, e um dos chefes dos judeus era o André de Gioras, nessa guerra que teve em Jerusalém, romanos contra judeus. André pega Públio e um amigo dele, Pompílio Crasso, mata o amigo dele na frente de Públio e o Públio ele deixa cego, né? Ele queima os olhos dele com ferro incandescente, da mesma forma que Públio fazia na sua outra vida, né? Como cônsul, como Sura. E, portanto, depois disso, André é pego, e o mais interessante, Públio vai até a prisão, daí vão todo mundo para Roma de novo, Públio vai até a prisão, e André pede perdão para Públio e Públio o perdoa por tudo, por ter sequestrado o filho dele, por ter cegado ele, né? Mas o mais interessante de tudo, Públio teve a informação, né? Teve ali sua resposta de que o seu filho sequestrado era um escravo, ficou escravo a vida inteira de André de Gioras. E foi nas mãos do escravo que André mandou cegar o Públio, né? Bom, o tempo passou de novo, aí a essa altura da vida só estava Ana, Flávia e Plínio também estava vivo, mas naquele lugar. Depois ele encontrou eles em Pompeia, mas Públio, né? Estavam os três ali, foram para Pompeia, lembraram da vida. Ali Públio, Ana revela para Públio que Lívia foi lá naquele dia da crucificação de Jesus, pedir clemência por Jesus, para Pilatos, sabe? Ela não foi nada além disso, não fez nada além disso, só foi pedir clemência e ele teve certeza disso. Ele já tinha certeza que ela era inocente, mas lá, aqui, na conversa com a Ana, ele entendeu o que ela estava fazendo lá naquele dia, que ele nunca tinha entendido isso. Pois muito bem, aí depois, mesmo que ele se passou, aí no final da vida, né, quem aparece, já muito regenerado, porque ele tinha aprontado um monte, depois eu falo. Mas aí Flávia perdoou, porque Flávia era casada com Plínio, depois que ele largou ela, mas ela perdoou. Então os quatro se perdoaram, se abraçaram e ficaram juntos para morrer juntos ali em Pompeia, na erupção do Vesúvio. E quando eles estavam morrendo, né, Lívia veio abençoar, né, tirar as dores. O Públio foi o último a morrer, porque teve que sufocar até o fim mesmo. A Ana morreu igual os cristãos, sem sentir dor, sem sufocar, sem nada. Tá, então basicamente é isso o resumo do Pompeia. Eu vou falar então dos personagens, das coisas que eles fizeram, e daí eu decidi colocar assim em duplinha, os mocinhos e os perseguidores desses mocinhos, sabe? Os vilões desses mocinhos que me perseguiram nessa vida. Então eu começo a falar aqui, né, a análise de todos os personagens da primeira geração, os mais velhos. Simeão, o apóstolo da Samaria. Simeão mereceu ganhar um capítulo inteiro para ele, porque Simeão foi fiel a Jesus e fiel a seus amigos até o fim. Quando Sulpício Tarquínios bateu na porta, né, Sulpício? Bateu na porta de Simeão aquele dia, lá na Samaria, porque ele estava atrás de Ana e Lívia, né, que primeiro foi a mão de Pilatos. Depois ele se apaixonou por Ana, e ele queria Ana, e ele queria saber onde estavam essas duas. E Simeão escondeu as duas na sua casa.
E Simeão disse que não ia entregar, porque ele não fazia aliança com o mal. Ele falou: eu prefiro morrer do que fazer aliança com o mal. Corajoso e fiel, né, aos seus princípios, como um cristão deve ser. Mas então o sulpício, muito revoltado, pega Simeão, leva ali prega ele, prende ele ali numa cruz, num poste ali no meio da praça, frente de todo mundo, começa a chicoteá-lo muito forte, muito violentamente. E o sulpício pergunta: você ainda assim não vai falar onde é que elas estão? E Simeão fala: um cristão deve morrer por Jesus, pelo bem e pela verdade. E daí Sulpício então morre, né? E aí Sulpício mata Simeão ali, que foi fiel a Jesus, e a Lívia e a Ana, que Ana era sua sobrinha. E a justiça divina interviu no mesmo momento, né? Na mesma hora ali, porque quando Sulpício mata Simeão, a cruz que ele pregou, o Simeão cai na cabeça de Sulpício e ele fica ele esmagado e morre na hora. Segundo o Sulpício, é uma morte boa. Foi rápido. É uma morte rápida, é uma morte que você nem sofre. Mas assim, nos meus vídeos do YouTube, quando morria alguém, eu costumo falar, se for uma pessoa boa, eu costumo falar: foi uma honra, fulano, né, aqui, foi uma honra, Simeão. E quando é alguém que se desviou, algum dos vilões, eu falo: que queda terrível nessa vida. Bom, próximo. Calpurnia e Flamínio Severus. Esse aqui, não sei se vocês perceberam, mas eles foram o único casal que deu certo na história, porque todos os outros casais não deram certo. Não ri dos meus personagens. Calpurnia Severus, né? Ela ficou contra a Lívia quando ela viu que a sua amiga, Calpurnia também era uma moça honesta, uma mulher honesta, digna, mas quando ela viu que Lívia tinha virado uma cristã, Eu não perdoei ela. ela no começo foi contra mim. Ela falou assim: Rubens, eu acho melhor você não perdoar a Lívia ainda, porque eu acho que não tá batendo bem. Como que pode ela seguir os servos assim, né? Que era um absurdo pra época. Mas ela ficou com peso na consciência. Depois ela fala, depois 10 anos se passaram até ela morrer, e ela ficou com peso na consciência. E não tem nada pior do que isso. O peso na consciência. Ela ficou com peso na consciência que a Lívia foi cuidar dela, até morta. A Lívia foi. Não, ficou esses anos todos se perguntando para a espiritualidade, né? Se Lívia era realmente inocente, se ela não tinha cometido uma injustiça, mas o peso na consciência ela respondeu que sim, tinha cometido. Mas então Lívia, no final da vida, cuidou da sua amiga, mostrou para que servia o Evangelho de Jesus, para que serviam os ensinamentos de Jesus. E aí Lívia viu: isso é uma coisa boa, isso veio para o bem, veio realmente para os doentes, para os pobres, para os mais desafortunados da sorte desse mundo. E ali Calpurnia se arrependeu, então, né? Não era ruim, mas ficou aquele negócio contra a Lívia, mas ela se arrependeu de qualquer forma, e isso é muito válido, porque dizem que se você se arrepender, mesmo faltando 1 minuto para você ficar aqui, antes da terra, antes da morte, para você ficar aqui, se você se arrepender faltando 1 minuto para morrer, já valeu a sua encarnação. E ali Flamínio, né, Flamínio Severus, que deu conselho, então assim, foi uma honra a Calpurnia. Então, Flamínio Severus, que deu conselho errado para Públio no início da história, depois que ele morreu, quando ele estava morrendo, no final, Flamínio também teve o mesmo sonho que Públio e descobriu que ele estava naquela vida lá com Públio, também fazendo mal para todo mundo. E daí ele também se arrependeu nos últimos minutos e disse para Públio: agora eu entendo tudo, e aquele sonho que você teve é verdade, Públio. Fique com Lívia, ele falou, né? E depois de muito tempo, naquele momento, quando Lívia foi para o martírio dos cristãos, o Flamínio voltou em espírito para o seu amigo e deu o conselho certo dessa vez. Daí ele falou de Jesus, daí ele falou que a vida não é essa material, a vida verdadeira do espírito, falou para o público perdoar. Daí deu um conselho completamente diferente, né? Mas ainda bem, né? Mesmo sendo espírito, o conselho foi dele. Lívia Lentulus. A Lívia é a grande heroína dessa história.
história, né, do 2000 anos, depois teve outras nos outros livros, mas Lívia é a grande heroína feminina dessa história. Lívia, ela renunciou à sua vida de matrona da elite romana, e você tomar uma decisão dessa naquela época, era quase que você se achar como louco mesmo, que isso é um absurdo. Como que você renuncia seu berço de ouro para seguir um nazareno, um Messias que ainda, os apóstolos ainda não tinham despertado no mundo, não tinha nada, era acreditar quase que em algo invisível, quase que em algo assim ela não dava para ver, mas ela acreditou porque ela sabia que a família tinha sido curada por Jesus, e ela foi eternamente grata por Jesus por toda a sua vida. Mesmo ela sendo caluniada, né, sofrendo o que sofreu, porque Públio não acreditou, mas ela também não se defendeu, porque ela falou assim, eu mostro nas atitudes, não em palavras. Se meu marido quiser acreditar em mim, o problema é dele, ele que vai se arrepender. E se arrependeu por muitos séculos, o Emmanuel se arrepende dessa vida. Então, assim, ó, para ver que uma hora a verdade sempre aparece, porque lá no final da vida de Públio ele soube o que ela foi fazer lá, que ela foi pedir clemência por Jesus. E, né, Lívia tinha uma luz, óbvio, né, não era desse mundo. E a luz se incomoda, as trevas se incomodou. Fúlvia Prócora. Fúlvia, que tinha um caso com Pôncio Pilatos, né, que traía seu marido com Pilatos e com muitos outros homens, e traía também a sua irmã, a Cláudia Prócora, né, com Cláudia Pilatos, porque era traição dupla. Um marido e uma irmã, né, imagina, ficava com o cunhado. E daí ela botou na cabeça, ela viu coisa que não existia, ela botou na cabeça que Lívia tinha um caso com Pilatos, e o objetivo dela nesse momento foi acabar com a vida de Lívia, acabar com a vida conjugal de Lívia. E fez isso por ciúme, por inveja. Por ciúme, por inveja. E depois, Fúlvia assim, ainda pagou uma boa parte dos pecados dela nessa vida, porque Fúlvia ficou doente depois que o marido dela morreu. O Emmanuel disse que era câncer, né? Então ela ficou, imagina, já tá grande, não tem nada, então ela ficou sentindo dor por 2 anos, né? E depois ainda foi morta pela sua própria filha, do qual ela criou para ser uma pessoa ruim, né? Ela que levou a Aurélia a comprar os venenos para envenenar, né? Flavinha, essas coisas. Então, assim, ela não foi certo, não justifica o que a Aurélia fez, mas ali ela sabia que ela estava, né, pagando por isso. E é claro, né, foi atormentada pelo espírito de Sulpício Darguios, porque ela foi muito grande responsável por levar Sulpício para o abismo da vida, para o lado das sombras, porque Sulpício foi o primeiro deles a ver uma palestra de Jesus e a falar de Jesus para todos eles. Então, assim, a queda de Sulpício foi triste, porque ele teve acesso ao cristianismo e mesmo assim ele foi para esse lado, né, de calúnias, de intriga, matou ali um cristão, né, o Simeão, mas Fúlvia tem uma grande parcela de culpa nisso. Então, vamos para o próximo. Ana e Semele, né, 2 servas, uma o oposto da outra, enquanto uma era o anjo, a outra é o capeta, né? Não tem como. Ana era tão digna quanto Lívia, Ana era tão honesta quanto Lívia, e assim como a Lívia, né, não sei se falar lá, mas a Lívia ainda, apesar de tudo, depois de tudo que ela fez, ainda seguir Jesus, cuidar da sua amiga Calpurnia, que havia desprezado, ser fiel a Públio, mesmo ele tendo se separado dela, ela foi fiel a Jesus e a Públio, que eram seus 2 amores da vida. Ela lhe deu seu último ato de bondade na vida, que foi salvar Ana, né? Ali da morte, de ser devorada viva pelos leões. Ela ainda salvou Ana, ainda conseguiu dar o último ato de bondade na vida dela. E Ana, na sua eterna gratidão pela amiga, irmã, ela deu a vida pelos amores de Lívia, porque ela cuidou de Públio e Flávia até o fim da vida, porque Públio, ela não morreu lá, Simeão fala no céu, né, para Lívia, que ela não morreu naquele momento, porque ela ainda precisava ficar na terra, ela ainda tinha coisas para fazer,
ela tinha que ficar com o Públio e com a Flávia, que no futuro ainda ia precisar muito dos cuidados dela. E ninguém, nenhum dos servos, cuidaria tão bem de Flávia e Públio como Ana. E daí Seme, né? Foi uma honra, Ana. E daí Seme, que ajudou Melquiores a sequestrar um bebê. E o pior de tudo, a Seme, quando Marcos foi sequestrado, né, ela que pegou ele e levou para André. Ela viu o sofrimento de Lívia, ela viu Lívia chorar ali, né? E ela fingindo, acalmando Lívia, como se nada tivesse acontecido. Ela viu os escravos que Públio mandou chicotear aquele dia, né, achando que eles tinham alguma culpa. Ela viu que ele teve um remorso por isso. Então, assim, Ana Seme foi envenenada, né, pelo seu comparsa, seu grande amigo André de Giores, né, que ele precisou dela por um momento, e depois, quando Públio ofereceu uma recompensa em Cercércios, em dinheiro romano, André de Giores não esperou o dia de amanhã, né, não esperou para ver o que ia acontecer, ele envenenou Seme, né, antes que entregasse, né. Mas então é isso, né? Que queda terrível, Seme. Então vamos para Cláudia Prócula. A Cláudia, né, ela era do bem. A Cláudia, ela tinha sonhos premonitórios. E no dia da crucificação de Jesus, ela sonhou que não era para o Pôncio Pilatos se envolver com isso, não era para ele mandar Jesus para a morte. E ela falou isso para ele. Mas obviamente ele não acreditou, né, ele não ligou. A Cláudia, depois de um tempo, a gente não tem mais notícias dela na história, mas a gente sabe, né, que ela foi, então, virou santa da Igreja Católica, né? Ela virou a Santa Cláudia Prócula, que ela virou cristã depois e foi a última a morrer. Tá aqui, ó. Eu não lembro se esse livro, né, para Pilatos, não sei se nesse livro falou, mas na história ela pediu para interceder. Ela pediu para ele interceder, que não era para ele fazer isso, não seguir com isso. E ele não ligou. Então foi uma honra a Cláudia Prócula, né? E daí Pôncio Pilatos nem se fala, né? Meu Deus, que queda terrível, Pôncio Pilatos. Me desculpa se estiver me ouvindo agora, mas que queda terrível. Mas assim, né, ele era corrupto, né? Ele lavou as mãos ali, a pior lavada de mãos da história foi de Pôncio Pilatos, porque quando o povo escolheu Barrabás, ele, então agora é com vocês. Ele não, e ele sabia, ele também sabia, apesar de não ter caráter nenhum, ele sabia que Jesus era inocente, e mesmo assim deixou o povo fazer o que queria, os fariseus fazer o que queria, deixou os romanos torturarem, e foi isso. E é claro, né, dava em cima descaradamente de Lívia, que tinha deixado claro que não queria nada com ele, e na maior cara de pau, né, porque ele era acostumado a fazer isso. Então, assim, ele pecou, assim, de todas as formas. Ele era corrupto, ele mandou Jesus para a cruz, ele praticava adultério. Então, assim, com a própria irmã da esposa dele, né? Então, realmente foi uma queda terrível. O Salvio Lentulus, né, não se fala muito, mas era o tio do Públio, e ele trabalhou para o Império, né, um pretor romano, e ele era honesto, era um homem bom, e nada me tira da cabeça que se Aurélia tivesse sido criada só por ele, talvez Aurélia teria sido uma pessoa boa, porque Fulvio puxou muito Aurélia para esse lado do mal, porque ele era justo, ele era bom, ele não concordava com as coisas erradas, e nunca teve o reconhecimento devido, né? Mas então foi uma honra, Salvio Lentulus. Públio Lentulus é o protagonista da história. Publito, então, acho que se aplica as duas frases, né? Foi uma honra e que queda terrível, porque metade da vida ali, né, ele errou e errou feio, né? Ele negou Jesus, ele não voltava atrás nas suas decisões, ele acabou com a vida do Saul, do André também sentiu uma dor enorme, né, ter o filho dele sequestrado, traficado, e não voltou atrás, mesmo sentindo pena. O Públio tinha o maior poder ali na Palestina inteira, ele tinha mais poder que Pôncio Pilatos e que Herodes, e que lá no julgamento de Jesus, ele pegou o processo de Jesus na mão e não fez nada.
podendo fazer, ele tinha poder para isso, e mesmo assim ele não fez nada, ele deixou, mande para Herodes, porque Herodes que tem o maior poder aqui na Judéia. Ele escutou muito ali as calúnias de Fúvio e Sulpício e não acreditou no coração puro e fiel da sua esposa Lívia. Não é à toa que essa é a vida que o Emmanuel mais se arrependeu, né? Ele deixou bem claro na carta, antes do livro. Foi um divisor de águas da existência desse espírito, né? Porque assim, depois, né, de negar Jesus, fazer uma coisa errada, né, dar ouvidos ao mal, ele aprendeu na dor. Quando ele soube que ele era inocente, ele esperou uma semana, pediu perdão para ela, mas ela morreu antes disso, antes que ele pudesse se ajoelhar aos pés dela, como ele falava que ia fazer. E isso fez virar uma chavinha na cabeça dele. Ali ele mudou, através da dor, porque se não for pelo amor, é pela dor, né? E às vezes eu penso que se ele tivesse seguido Jesus naquela época, muitas coisas, eu penso não, o Emmanuel falou no livro, muitas coisas teriam sido diferentes. Às vezes ele não teria passado por aquela tortura, às vezes ele teria ficado cego de uma forma natural, às vezes o Marcos teria sido sequestrado porque ele teria voltado atrás na decisão, teria escutado um teste de horas, teria tido clemência por Saul. Então, assim, ele tem plena consciência disso, de que a vida dele teria sido diferente se ele tivesse seguido Jesus. Aí eu só notei aqui, né, que ele teve o privilégio, né, de conversar com o maior mestre da história de Jesus Cristo. Imagina você conversar com Jesus olho no olho e ainda assim negá-lo, né? Tem que ter muita coragem mesmo, olha. Então, acho que se aplica as duas frases, né? Foi uma honra que queda terrível. André de Gioras, né, um grande perseguidor de Públio Lentulus nessa vida. André é de se entender também a revolta de André, porque André, assim como seu povo judeu, era espezinhado, era pisoteado pelo povo romano, que não ligava para nada nem ninguém, os romanos só ligavam para eles mesmos. Que não era da raça romana, não prestava, não valia nada, e eles tratavam os judeus assim, como nada. E André tinha muita revolta disso, né? Quem não teria? Cobravam impostos, roubavam, eram corruptos, e ainda aconteceu esse fato, né? Saul tacou a pedra ali, só que foi muito desproporcional o que Públio fez ali, mandar com as galeras. E depois, né, sabe-se lá, o que aconteceu com Saul, ele achou que Saul tinha voltado com André, mas não voltou, Saul foi traficado. Depois Saul voltou tudo com André. Então, se entender às vezes a revolta de André. Mas nada justifica, né, um mal tão grande como sequestrar uma criança e fazer dessa criança seu escravo pro resto da vida. E depois, como se não bastasse isso, como se não bastasse essas dores, ainda mandar essa pessoa cegar o próprio pai, né, sem saber ali. Mas que tortura, que coisa horrível. E ele também mandou matar Pompílio, que era amigo do Públio, mandou arrancar o coração de Pompílio, ainda batendo. Então, assim, André foi movido nessa vida pela vingança. E é só isso que moveu André. Que queda terrível, André de Gioras, né? Não vamos esquecer que o Divaldo fala numa palestra que o André, depois de muitos séculos de sofrimento, ele veio ali junto com o Chico no último século, no século XX, e trabalhou com o Chico por 35 anos ali no Ministério da Agricultura. Foi o Dr. Rômulo, foi o chefe do Chico, e o Chico o transformou em espírita, né? Ele ajudou muito o Chico, porque caluniavam o Chico, né? Também sempre. O Chico também sofreu. Como foi a morte dele? Do André? Como que foi a morte? Os romanos pegaram ele aquele dia, lá que ele tinha sequestrado públicos, como eles pegaram ele e levaram para Roma, porque iam matar ele em Roma, né? Porque era uma coisa assim, quase um troféu, pegar o líder da Revolução, meu Deus, o troféu. Então iam exibir ele lá, e ele ficou inclusive na prisão Marmentina, que era a mesma prisão que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro ficaram presos depois no futuro. Mas aí os romanos o mataram e jogaram seu corpo no rio Tigre. Os restos mortais estão lá até hoje. Mas ele era uma espécie assim de um troféu, sabe só, vencemos a guerra, pegamos o líder da revolução. Que queda terrível. Tá, vamos para os jovens agora, que eu falei, saindo dos
velhinhos e indo para o jardim. Segunda geração, os filhos agora. Agripa Severus, o filho mais velho de Calpurnia e Flamínio, né? Agripa era uma pessoa do bem, de ótimo caráter. Agripa, coitado também, né? Sofreu. Foi boa a vida inteira, se apaixonou por Flavinha, mas Flavinha se apaixonou pelo seu irmão. Só que assim, Agripa era tão bom de coração que ele respeitou a decisão de Flavinha de se casar com o irmão dele e ele decidiu ir embora, né? Porque ele estava doendo muito. Mas assim, ele nunca esqueceu esse amor de Flavinha. E outra, o Agripa foi a única pessoa, nos autos fala, a única pessoa que tratou Saul de Giora quando Saul foi, né, com 18 anos ainda, bem novinho. Saul era só um pouquinho mais velho que Plínio e Agripa. Quando Saul foi para a família Severo ser escravo deles, o Agripa era uma das poucas pessoas que tratava ele como gente, que tratava ele como ser humano. O Agripa via realmente Saul como um irmão. Eles foram criados juntos, né? Porque depois Saul começou a morar no palácio, conquistou a confiança dos Severos, morou no palácio, então foram criados ali praticamente como irmãos. E então Saul e Plínio também confiavam muito. Então Agripa confiava muito em Saul. E Saul, né? Por sua vez, também é de se entender a revolta de Saul, porque imagina você ser mandado para a escravidão eterna, para as galeras, e depois disso você tentar fugir e ainda ser traficado. E nos autos conta que Saul passou meses nas mãos daquelas pessoas que traficaram, sendo torturado, sofrendo, sei lá mais o que, sabe? Então ele passou meses nas mãos dessas pessoas. Então assim, é revoltante, é de se revoltar. Ele ficou muito revoltado, só que essa revolta cegou Saul. Ele ficou afastado do seu pai, né? A sua única família dessa vida. Mas parece que a vida deu uma nova chance para o Saul, porque ele podia ter caído em uma família romana quando ele foi vendido lá no mercado de almas, né, que se chamava um mercado de gente, mercado de almas, lá no centro de Roma. Isso era tão normal na época. Ele foi vendido por um capataz de família Severus, e ele foi para uma família romana boa, do bem, porque era normal a família romana torturar seus servos, seus escravos, e não fizeram isso com Saul. Eles se trataram bem. Saul, no entanto, né, no seu desejo de vingança, se aproveitou disso, conquistou a confiança dos Severos, e nisso conquistou a confiança dos filhos ali, que foram praticamente criados juntos. E Saul, quando viu Flavinha, se apaixonou por Flávia também, porque Flávia era apaixonante, né? Flávia era a moça mais linda de Roma, por dentro e por fora. Era doce, era pura de coração. Todo mundo se apaixonou por Flavinha, inclusive Saul. E isso também cegou Saul, porque ele focava muito em fazer a vingança com Públio, né? Que praticamente ele acabou com a vida dele. Mas depois o foco dele mudou, e o foco dele foi para o Agripa. Porque o Agripa conseguia o afeto de Flávia, o carinho de Flávia, do qual ele nunca conseguiu. Então isso cegou Saul, e daí parece que ele mudou o foco assim, da vingança, né? Mas sempre uma vingança, assim, com o objetivo de uma vingança. Ele não aproveitou a segunda chance que a vida deu para ele. Flamínio queria ver ele bem na vida. Flamínio até tinha um filho. Flamínio libertou, ele não era mais escravo, e ele o ajudou financeiramente. Saul fez fortuna, ficou rico. Podia ter virado outra pessoa, podia ter aproveitado essa segunda chance, mas não, né? O desejo de vingança, essa paixão obsessiva que ele tinha por Flavinha, o cegou. Então foi uma honra para o Agripa e uma queda terrível para o Saul, que aliás deu uma facada nas costas de Agripa na primeira oportunidade que teve. Ele deu uma facada nas costas de Agripa de todas as formas. Uma facada mesmo, e falando mal, porque ele caluniou Agripa até não poder mais por irmão dele, falando, né, que Flávia e ele tinham um caso, e Plínio contava o segredo, acreditou, né? Seguimos, Emiliano Lúcius e Plínio Severus. Emiliano Lúcius, ele foi uma pessoa muito boa, ele foi o marido de Aurélia nessa vida, e ele tinha contato direto ali muito com a família de Domício Nero, né? Ele era amigo de Britânicos. Britânicos era o irmão postiço de Nero, a única pessoa que poderia tirar o trono de Nero. Seria ótimo, porque aí talvez a história teria sido outra.
Mas por conta disso, por conta de não aceitar o governo terrível de Domício Neto, de não aceitar a corrupção, de não aceitar as crueldades, ele começou a ser perseguido pelos soldados de Nero, ele começou a ser vigiado, e isso ele ficou muito perturbado, sabe? Até porque a Aurélia era terrível, a esposa dele foi cruel demais, traía com o próprio Plínio. Então, assim, ele tinha dores na vida de um mundo que ele não conseguia mudar, que era a política, e da vida conjugal, que ele também não tinha o que fazer, estava preso também com a Aurélia, ele gostava dela. Mas então, né, Emiliano, que estava com nojo de tudo o que se referia à sua época, de tudo o que se referia àquele tempo, ele, com as coisas erradas, né, as coisas cruéis, que no caso a maioria das pessoas achavam normal, que estavam normalizando, né, as promiscuidades, as crueldades, as injustiças, ele não estava aguentando mais. E o estopim da vida de Emiliano foi ver daí com os próprios olhos a traição da sua esposa com Plínio Severo, né, o marido de Flávia. Ali o Emiliano ele cuidou de Fúvia até o fim da vida, quando Fúvia ficou doente, foi ele que cuidou, né, porque foi o filho que a vida deu para Fúvia, porque a misericórdia divina ela não abandonou ninguém, nem mesmo os seres mais cruéis desse mundo, não abandonou a Fúvia. A Aurélia abandonou ela ali, mas deu um filho, que era o genro, deu um filho de presente. E ele cuidou da Fúvia com muito carinho, como se fosse sua própria mãe, ele até a chamava de mãe. E ali ela já tinha falado, né, que a Aurélia traía, não sei o quê, mas ele só acreditou quando ele viu. Então quando ele viu, ele já estava em depressão ali, muito triste com as coisas, ele tirou sua própria vida. Foi uma pena, mas pelo menos ele foi uma pessoa boa, né? Então, Plínio Severo, cabe as duas frases também, né? Porque ali na metade da vida, Plínio, ele, no início de tudo, Plínio namorava a Aurélia, e depois, quando Flávia voltou para Roma, ele se apaixonou por Flávia, porque Araxes disse que eles eram almas gêmeas, então ele tinha que ficar junto com Flávia, e daí terminou tudo com a Aurélia, que causou a revolta, né? Depois na Aurélia. Eu acho que foi parcial, né, com o Plínio. Eu acho que foi parcial, né, com o Plínio Severo. Ele foi uma desgraça. Como assim? Ah, não, ele foi... É porque depois a moda fala que ele ficou muito redimido, né? Que depois não fui boazinha, foi boazinha. Então só cabe que era terrível, foi o mais bonito, percebeu? Coitada. Mas é que assim, realmente ele causou muito sofrimento em Flavinha, né? E ele também brigou com o irmão dele porque ele acreditou, como você acreditava nas calúnias de Saul. Ele deu ouvidos nas calúnias de Saul, dizendo que a Agripa estava dando caso com Flávio. E mesmo se tivesse, né, ele estava dando caso com ele. Então, assim, né, por que não deixou Flávio ser feliz, né? E depois, quando a Flávia começou a ficar doente, daí depois ela voltou a ficar doente, ele também abandonou a Flavinha, fugiu com aquela demônia. Fugiu com alguém, sabe, de Roma. E os dois fizeram um tour, como se a vida não valesse nada, fizeram um tour pelo Império Romano, pelo sul da França, gastando todo o dinheiro da família, gastando dinheiro até que saúde emprestado. Coisa horrível, meu Deus. E daí assim, ó, deixou a Flávia cega, doente, lá sozinha, fugiu com a Aurélia e depois só se deu conta da besteira que ele tinha feito quando ele viu também com os próprios olhos a Aurelita nos braços de outro homem, igual aconteceu, né, do Sérgio, assim como ali parece que caiu a ficha de Plínio Severo, então, né? Ali ele se deu conta do mal que ele tinha feito. Daí era tarde demais para o Plínio, porque ele já estava pobre, teve que jogar bolinha no sinal para se sustentar na vida. Plínio não conseguia voltar para Roma. Tá brincando. Mas assim, para os severos, gente, isso era fora do comum. O sobrenome dele valia mais que o dinheiro naquela época. Uns severos pobres não existia, mas existiu culpa dele, e a Aurélia tem uma imensa parcela de culpa nisso. Mas assim, depois ele se reergueu, foi se reerguendo, o nome foi fazendo o nome dele de novo, porque o nome dele estava na lama, porque a fofoca existe desde essa época.
Então, ó, o Plínio não presta, o Plínio não tá nem pro trabalho, porque ele viveu por 3 anos com a Aurélia, assim, ó, só gastando dinheiro, como se nada fosse nada, em festas, em jogos, em tudo assim, ó, promiscuidades e tudo que mais vocês pensarem. Mas, enfim, é como se realmente só tem uma vida, né? Só se vive uma vez. Eles pensavam que eu vou aproveitar. Só que tarde demais, né? Porque ele foi longe demais, e a Aurélia também. E daí, depois, quando ele recuperou o dinheiro, faltou coragem. Ele não teve coragem de olhar na cara de Flávia, nem de Públio, que tinha como pai, né? Só depois, no final da história. Só voltou no Só voltou 20 anos depois, ele apareceu lá, né? Só que as notícias corriam, o Públio sabia que ele tá modificado, né? E o Emmanuel deixou bem claro na história que ele ficou muito modificado, por isso que eu coloquei aqui as 2 frases, mas acho que mais ainda o que era terrível. Mas ele errou bastante. Muito feio, errou assim, ó. De um jeito que não era pra ter errado, né? Como a Racha falou. Flávia Lentulus e Aurélia Lentulus. As últimas aqui, depois eu vou ler, né? Nem que a gente fique até meia-noite, né? Todo mundo vai ter que aprender as coisas. Deixar logo no som. A gente vai fazer Flavinha, nosso eterno Chico, foi uma honra, Flávia Lentulus, né? A Flavinha, ela tinha um coração tão puro que ela não conseguia também, né, às vezes, enxergar a maldade dos outros. Nunca soube que foi a sua própria prima Aurélia que a envenenou e fez voltar a sua doença da infância. E pior de tudo, deixou ela cega, né? Só que assim, o menino não soube disso, Flávia não soube disso, achou que era coisa da doença mesmo que estava voltando. Mas lá atrás ela recebeu uma bênção divina que foi a cura de Jesus Cristo. Quando ela estava à beira da morte, Públio perguntou para ela: minha filha, o que você quer? Eu faço qualquer coisa. E Flavinha fala, né? Papai, eu quero o profeta de Nazaré. E nessa, assim, então Flávia recebe, Públio então vai atrás porque a filha dele pediu, a filha dele estava morrendo. E ali a Flavinha cresceu saudável e boa, porque ela cresceu na Palestina. E Públio deu muitos estudos para Flávia, sabe? Ela cresceu longe daquelas perdições de Roma, e isso foi também muito importante. A criação conta muito, né? A criação da Aurélia foi completamente deficiente, foi completamente errada mesmo, né? Falando que foi errada. Ela influenciou totalmente. Influenciou Ela agia igual a mãe, mesmo a atitude da mãe. Influenciou bastante. Não tirando a culpa, né? Mas assim, por força do destino e da vida, essas 2 primas tiveram que crescer separadas, com princípios de vida completamente diferentes. Enquanto Flávia cresceu na Palestina com estudo, com ética, com valores e princípios valiosíssimos que Públio tinha mostrado para ela, né? A Aurélia, por sua vez, cresceu junto de Plínio e Agripa em Roma, nas mais enlouquecedoras festas romanas, né? Então, assim, elas brincaram juntas na infância, né? Apesar de Públio não gostar dessa aproximação dela, porque Flávia era doente, essas coisas, ela não gostava de livro, não gostava de Flávia. Mas elas brincaram juntas, inclusive nos áudios mostra que no dia da crucificação de Jesus, quando Sálvio e Fúvio estavam também no palácio governamental no julgamento de Jesus, deixaram a Aurélia com umas servas, as servas foram para o Gólgota e a Aurélia passou para a casa de Públio para brincar com Flavinha. Então, assim, as 2 primas, né, que se amavam na infância, cresceram completamente diferentes e viraram pessoas diferentes, né, com criações diferentes. A Aurélia tirou tudo de Flávia: o marido, a saúde, a cura de Jesus, a beleza, né, da sua pele, porque ela ficou com marcas na vida, e a
a visão. A Aurélia pagou uma serva que era de confiança de Aurélia e uma serva que daí ficou traidora de Flávia. Porque por causa de também, né, ciúme, inveja, maldade mesmo. Mas tudo por causa de um homem que não valia nada. Não, tô brincando. Mas assim, tudo, né, a questão ali igual a Fúvia, movido pelas aquelas coisas amorosas, né, dos amores, do ciúme, da inveja, passou de geração, né? Lívia sofreu por causa do que Fúvia fez e Flávia sofreu por causa do que Aurélia fez. Então, foi uma honra Flávia Lentulus, nosso querido amigo Chico, e que queda terrível, né, Aurélia. Tá, terminamos então de falar da vida dos outros, vamos para as valiosas lições. Então, gente, Públio dando ouvidos a Fúvia. Quantas vezes nós na vida, vamos trazer tudo o que aconteceu naquela época para cá, quantas vezes nós na vida damos ouvidos a coisas que são erradas, que são ruins, que são cruéis, que são negativas, como, por exemplo, nossos próprios obsessores, né? Quantas vezes a gente não dá ouvidos aos nossos guias e damos ouvidos aos nossos obsessores? Quantas vezes a gente coloca as coisas materiais do mundo acima, né, e à frente das coisas espirituais? Tudo bem que dai a César o que é de César, mas também dai a Deus o que é de Deus, e não vamos esquecer dessa segunda parte, que é mais importante, o lado espiritual. Públio era muito, né, do lado material. Imagina, ele soube que a mulher dele era inocente e ele ainda quis esperar uma semana, depois de 25 anos separados, quis esperar uma semana para pedir perdão para ela, para quê? Sabe? Mas ela vai dar a vaidade, né? Dentro dele ainda, né? Ele queria receber a coroa. Ele queria, depois dos triunfos dessa vida, eu vou pedir perdão para a Lívia. Não deu tempo, tarde demais também. Se a gente for parar para pensar, né? Não tem realmente um real motivo para isso, para a gente dar mais valor às coisas materiais e espirituais. Porque ali a Lívia fala, quando ela morre no céu, nas alvoradas do Reino do Senhor, naquele capítulo, ela fala que se nós tivéssemos só um pingo de conhecimento do que são as alvoradas do Reino do Senhor, nós não procuraríamos outra coisa na terra, a não ser de buscar Deus e sua justiça, se nós tivéssemos um pingo de conhecimento do que há lá em cima. E, às vezes, a gente também foca muito na vingança, às vezes mesmo sem querer. Basta alguém nos fazer mal, basta alguém falar mal da gente pelas costas e a gente já fica, né? Eu queria uma vingança da pessoa, não sendo cristãos. Basta alguém dar uma fechada na gente no trânsito, pra gente esquecer que a gente é cristão, né? A gente esquece no trânsito, não tem como esquecer, a gente esquece, né? Então, assim, né? Também não basta esse negócio de não fazer mal. Não basta esse negócio de não fazer mal. Você tem obrigação de fazer o bem, né? Porque a ausência do bem também é fazer o mal, e nós seremos cobrados por todo o mal que a gente fez e também por todo o bem que a gente deixou de fazer. Por exemplo, né? Você pode lembrar disso, né? O Públio, ele tinha plenos poderes, plenas capacidades ali de ajudar Jesus de alguma forma, mesmo que ninguém escutasse, mesmo que né, depois você está demitido, só porque é sua opinião você está demitido, mas mesmo que fosse, ele podia ter mudado as coisas. No final, depois aqui eu coloco a carta dele dos 50 anos depois, né? Porque daí na carta dos 50 anos depois ele meio que fala o rumo de cada um, né? E ele fala o que aconteceu com ele, né? Mas é isso, tudo o que aconteceu, por exemplo, a facada nas costas que Saul deu, quantas vezes nós já não tomamos facada, não literalmente facada nas costas, mas assim, apunhalada nas costas com palavras, e nós também, quantas vezes, se a gente for parar para pensar, quantas vezes a gente já não, com as nossas palavras, deu uma facada nas costas de alguém, ou tivemos uma imaginação venenosa, igual da Fúvia, a respeito de Lívia, que ela criou ali na cabeça dela.
quantas vezes a gente não criou e imaginou as coisas, isso aqui era aquilo lá, E sai falando, né? e sai falando coisa errada ainda para as Como se fosse pessoas, verdade. envenenando, jogando veneno pela boca, né? Tudo aqui, né, que se enquadra, a gente não fez literalmente, mas metaforicamente, né, parece que dá para se encaixar muito na nossa vida de hoje. Tá, então aqui eu vou ler bastante, só meia-noite. Tá, também. Todo mal cairá por terra. Um império que havia conquistado um avançado patamar de desenvolvimento social. Roma conquistou o que muitos impérios ambicionaram. Unificou o mundo da época, ditou parâmetros jurídicos que se instalam até hoje, pois o direito romano é a base do sistema legal americano e brasileiro. Construiu o exército romano, que até hoje é a base de todos os exércitos das civilizações. No geral, eles alcançaram sim o desenvolvimento material. De início, o Império Romano veio para uma boa causa, mas se perderam nas mais penosas dívidas que um povo poderia adquirir. E alguns adquiriram em uma só encarnação dívidas que só os séculos de sofrimento poderiam moldar o espírito perverso. Todos os que eu falei e que era terrível tiveram muitos séculos de sofrimento. Um povo que veio para ajudar no mundo material não soube tolerar a outra parte do planeta, o outro povo que veio para desenvolver o lado espiritual do mundo. Tudo que se tratava dos romanos tinha uma abundância envolvida, um exagero desnecessário. Esse foi o pior, é que eles exageraram demais. Ao longo dos anos, isso foi ficando cada vez pior. O império subiu tão alto na sua soberba e nos seus prazeres desenfreados que a sua queda se tornou algo inevitável. Os romanos, por sua vez, perdem toda referência espiritual. O império havia mergulhado seus cidadãos em um terreno extremamente complicado, que, segundo Haroldo Dutra Dias, é o mesmo terreno que o mundo de hoje está mergulhado. Se perderam os prazeres do lado material e esqueceram completamente do lado espiritual. Como já foi dito, apenas os séculos de sofrimento podem curar uma alma voltada para o mal, passando por longas existências de sofrimento até aprender, através da dor, a ser bom. Pagaremos, então, cetil por cetil de todo o mal que fizemos e do bem que deixamos de fazer também. Mas aqui então, para ter uma ideia, que era óbvio que surgindo um outro povo nesse planeta, eles iam perseguir, eles perseguiam todo mundo, eles faziam isso com todo mundo. Todos os povos que eram dominados pelo Império Romano, eles escravizavam sem dó nem piedade. E com os cristãos não seria diferente. Tudo que o Império Romano tocava apodrecia, Como eu falei, eles pegavam, entravam no território, transformavam todo mundo em escravos. Por isso que André de Jorge era revoltado e muitos outros, Às vezes é de se entender essa revolta. Imagina alguém chegar aqui, falar, eu sou superior a todos vocês e viramos escravos do dia para a noite. Isso deve ser horrível. E ainda, eles faziam essas pessoas, esses escravos, todo mundo que eles dominavam, as províncias, a se matarem de trabalhar para pagar os impostos absurdos que Roma cobrava. Mas nada nem ninguém mexeu tanto com o ego dos cristãos, dos romanos, quanto dos cristãos. Os cristãos eram diferentes de todos os outros povos dominados pelo Império Romano. Os cristãos não revidavam, não se vingavam, não combatiam o mal com o mal. Eles simplesmente seguiam fielmente os ensinamentos do Cristo e demonstravam compaixão aos romanos que tanto o fizeram mal. A elite romana nunca compreendeu de fato como que uma pessoa, sendo presa, torturada, morta da forma mais brutal que existe, poderia ainda assim se manter intacta e serena na sua fé, nos seus princípios, sem um pingo de ódio, sem um desejo de vingança, apenas aceitando e amando e perdoando todos os seus inimigos. Isso ia além da compreensão humana, eles não conseguiam compreender isso, era muito fora do normal, sabe? Como que um povo é assim, gente? E aí,
esses primeiros cristãos, os outros também, mas mais ainda esses primeiros, que seguiam assim, ó, na fé e na coragem mesmo, porque eles não tinham nenhuma referência antes deles, eles eram os primeiros. E há sempre uma certa magia no início das coisas, algo memorável que faz com que os pioneiros de algo sejam lembrados por toda a eternidade. Tanto que são, né, mesmo até hoje. Os primeiros cristãos que morreram lá na arena do Circo Máximo, né, Lívia e o grupo dela, naquele ano de 58, tiveram um cantinho especial nas alvoradas do reino do Senhor. Pois como sendo os primeiros de tudo, eles não faziam ideia do que ia acontecer com eles não tinham quem os defendesse naquela época, não tinham nada além da roupa do corpo e da sua inabalável fé em Jesus Cristo. Acreditaram fielmente nas palavras do Mestre de Nazaré e seguiram por toda a sua vida o seu exemplo e o verdadeiro significado de ser uma pessoa boa, caridosa, passiva, piedosa e cheia de fé. Acreditaram fielmente que existe sim vida após a morte, que todas as dores sofridas aqui na terra não chegam nem aos pés das imensas alegrias que o reino do Senhor nos proporciona. Lembra da frase de Bíblia? Se a gente soubesse, a gente não ia se preocupar com boleto, com tomar café, né, gente? Na cafeteria. A gente não ia estar marcando isso, não ia se preocupar com mais nada, a não ser de buscar Deus e a sua justiça divina. Porque no fundo, é só isso que importa de verdade. Taxados pelos romanos como loucos, excluídos do mundo, isolados da família e humilhados pela sociedade. Os cristãos que morreram por Jesus foram o maior símbolo de confiança em Cristo que já existiu. Sem dinheiro, sem apoio da família, sem nada, apenas com a cura do corpo e a sua admirável e absoluta fé. Com uma força moral que nem eles mesmos sabiam que tinham, iam caminhando para a arena dos Circo Máximos, cantando e orando, para dar o maior exemplo de testemunho da fé que esse mundo já viu. Eles sabiam que eles iam ser devorados pelos leões, eles não faziam ideia que eles não iam sentir dor, eles não sabiam, mas eles fizeram isso por Jesus, porque falam, né, pelo menos a mãe falou que nosso ferrado é muito errador, né? Que quem olhava Jesus nos olhos sentia o amor, assim, conseguia sentir na alma o amor. E Públio fala que por mais que ele tenha se desviado, quando ele viu Jesus nos olhos, ele foi tocado por uma coisa, nem ele sabia dizer o que, mas ele foi tocado. Ele disse que ele nunca mais foi o mesmo. E a história mostrou que realmente demorou, foi aos poucos, mas ele sempre se arrependia, ele sempre vinha isso na cabeça dele. Nossa, as palavras do Mestre, parece que isso sempre ecoou a vida inteira. As vidas, né? Isso sempre ecoou, tanto que ele virou um irmão. Mas então, naquele dia, né, quando estavam sendo escaçalhados, sob os aplausos ensurdecedores e brilhantes daquela multidão doente e vazia por dentro, né, que vibrava com o negócio daquele. Muitos de nós estávamos naquela arquibancada, morrendo por Jesus, é que a gente não estava, mas não é que a gente está aí, mas na arquibancada, sim. Então, nisso, um exército de arcanjos do Divino Mestre abria uma estrada luminosa, invisível aos nossos olhos, para glorificar com as bênçãos da sua glória os valorosos trabalhadores da sua causa. Então, os nossos fiéis seguidores do Cristo, eles merecem sim toda a admiração e todo o reconhecimento desse mundo. Se nos dias de hoje já não é fácil ser cristão, né? Imagina naquela época onde o mal governava o planeta, se não está tão diferente assim. Onde ser seguidor de Jesus e propagar a sua doutrina o levava a ser excluído da sociedade, ser humilhado, ser ridicularizado, ser torturado e morto, né? Claro. Mas é claro também, bem-aventurados os que passaram por tudo isso, porque o reino dos céus era deles e de todos os que seguiam Cristo. Ele mesmo disse, né? Bem-aventurados também os que ainda passam por isso, porque ainda tem lugares nesse mundo, nesse século, que matam cristãos.
E tem as pessoas que não negam Jesus. Apesar de tudo, apesar da época, apesar, né, de estar aí na internet, televisão, isso ser mostrado praticamente ao vivo, eles não negam Jesus. Pois muito bem. Então, né, parece que se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa honesta nesse mundo, com pessoas doentes, né? Se você, assim, ó, se pra você o errado é errado, o certo é o certo, porque é assim, o certo é o certo, mesmo que ninguém faça, e o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. E as pessoas que escolhem seguir o caminho do bem, fazer o certo, parece que estão erradas nesse mundo, né? Parece que são ridicularizadas, são excomungadas e perseguidas por causa da justiça ou por causa daqueles que acham normal fazer o errado, que acham o errado normal. Então, hoje, naquela época, assim, você ser perseguido por causa da justiça significa você enfrentar, sim, a oposição, a hostilidade e o sofrimento por viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. E não há nada mais nobre do que isso, do que você seguir mesmo Jesus. Você ser mesmo uma pessoa de valor, uma pessoa ética, com princípios morais, e não se alinhar ao mal, como fez Simeão, que ele falou, eu prefiro morrer do que me alinhar ao mal. E olha só, eles nunca mais precisaram reencarnar na Terra. Merecimento, né? Então, assim, os apóstolos, com exceção de João, claro, mas assim, os apóstolos, eles morreram de forma trágica por Jesus, pelo Cristo. O Bartolomeu, que foi um dos apóstolos, eu acho que ele teve uma das noites, uma das piores mortes. Ele foi esfolado vivo, ele teve a sua pele arrancada, enquanto falava, você vai negar Jesus ou não vai? E ele, eu jamais negarei meu mestre, enquanto a sua pele era arrancada. A Lívia, junto com outros cristãos, foi, né, devorada viva por leões. A Joana de Cusa, que apesar de não estar nessa história, ela estava na época, a Joana de Ângeles, né, hoje aqui de Valdo Franco, ela foi queimada viva na fogueira junto com seus filhos. O Estevão foi o primeiro a morrer por Jesus, ele foi apedrejado até a morte. Soldado Longinos, né, o soldado romano que se converteu ao cristianismo, ele foi torturado e decapitado por não negar o homem que ele havia enfiado uma lança na cruz. Porque quando ele enfiou essa lança na cruz, o sangue de Jesus pingou nos seus olhos e curou uma deficiência que ele tinha na vista. E a partir dali, ele se converteu e seguiu Jesus pelo resto da sua vida. Reencarnou no Brasil com uma missão dada por Jesus ainda. Como Dom Pedro II, né? Pois. Ou Dom Pedro II, os dois. E o Dom Pedro II, ele tinha uma enorme paixão por esse país, porque foi uma missão dada por Jesus. Lá no livro fala, e ele era assim, a história conta, né? Ele tinha uma enorme paixão pelo Brasil, ele queria lutar por essa nação, pelas injustiças, contra a escravidão, né? Tanto que a princesa Isabel, filha dele, que assinou a lei. Então, assim, ele sofreu lá, ele foi exilado do Brasil, morreu em Paris, mas ele pegou um pedaço de terra, um pedaço de terra ali e levou com ele uma sacolinha e queria ser enterrado com um pedaço de terra no Brasil. E lá no livro Coração do Mundo, né, Papa do Evangelho, fala que ele não terminou a missão dele e que ele voltaria a salvar essa nação. Soldado Longino, que é o São Longuinho. Então, o meu reino não é deste mundo, né? Com muita coragem e determinação, os milhares de cristãos aceitavam todas as humilhações, agressões, torturas que lhe eram impostas pelos romanos. Imagina, caminhavam sorrindo e orando, gente, vocês faziam isso? Caminhando, sorrindo e orando para a arena do circo, onde seriam dilacerados e alguns queimados na fogueira, vivos. Eles não revidavam, não xingavam, não se vingavam, apenas compreendiam perfeitamente a imperfeição dos romanos e seguiam finalmente o que Jesus Cristo nos ensinou. Todos os cristãos que morreram por ele nos circos, pelos leões ou pelo fogo, não sentiram dor alguma, eles foram anestesiados pela espiritualidade amiga. E os do século I nunca mais precisaram reencarnar na Terra.
Só se eles quisessem, mas precisar não precisava não. Em missão, né? Em missão, missionários. Aos apóstolos queridos, a Lívia, ao Simeão, a Joana de Cusa e dos séculos seguintes, o Nestório, o Ciro, a Célia, o Quinto Varro, a Alcione e muitos outros digníssimos cristãos que viveram para Jesus e morreram por Jesus. Nosso carinho, respeito e nossas mais sinceras admirações. E eles aprenderam de uma vez por todas, então, né, que a fé move montanhas, porque só a fé mesmo, gente, faz você caminhar orando para o martírio, faz você caminhar acreditando, eu sei que Jesus vai vir me buscar, eu sei que Ele vai me salvar. Os cristãos nos mostraram realmente, então, que a fé move montanhas, por séculos e séculos, gerações e gerações de cristãos se sacrificaram, né? Eles nunca desistiram de propagar as doutrinas de Jesus, levaram o cristianismo para o mundo, sem se importar com o que ia acontecer com eles, sem se importar com quem quisesse ouvir, apenas falavam sobre tudo que Jesus ensinou, e mais do que isso, eles davam o exemplo, porque assim como tudo na vida, atitudes contam mais do que palavras. Então é importante sim você levar o evangelho de Jesus, mas é importante você fazer a caridade, né? Você dá outra face, mesmo empurrado mesmo, assim, eu vou dar outra face, mas se você for tentando, se você for perdoando, se você for fazendo, aos poucos isso vai ficando normal para você, vai ser normal ser uma pessoa boa, ser uma pessoa assim, ó, que dá outra face. Então, basicamente já falei tudo agora, mas foi por causa da fé inabalável, e eu acho, não tenho certeza, que os cristãos, eles não passaram por isso à toa. É nosso dever e nossa obrigação como seguidores de Jesus do século XXI, levar para o mundo, sim, as suas lições, falar de toda a sua jornada, de todos os memoráveis ensinamentos, e é claro, mais do que isso, dar o exemplo, porque tem que dar o exemplo. Jesus falava, mas também fazia. E a vida continua, né? Essa história ela acabou, mas na verdade não acabou, porque a vida de todos eles vai continuar, né? Somos os mesmos, porém diferentes, graças à glória de Deus Pai. Carta de Emmanuel, do 50 anos do livro, 50 anos depois, que é o próximo desse, né? Eu só vou ler aqui rapidinho. Então, 50 anos depois das ruínas lá de Pompeia, vamos encontrar o senador Públio, agora sob a veste humilde dos escravos, que o seu orgulhoso coração havia desenhado, né? Ele pisava nos escravos, nos servos, ele se achava superior a todos eles, e agora ele vai ver como um. A misericórdia do Senhor permitiu então ele reparar na pele do escravo Nestório os desmandos e arbitrariedades cometidos no passado, né? Quando ele foi um homem público. Então, para quem vê, para quem lê, vai reconhecer a cada traço de seus sofrimentos o venturoso resgate de um passado de muitas faltas clamorosas, e vai reconhecer as coisas. Nossa, a história está passando por isso, exatamente o que o Públio fez para as outras pessoas. É gentil por gentil. Então, né, estarão na Terra nesse mesmo momento do século II ali, a família Severus inteira, Calpurnia, Flamínio, Plínio e Agripa, Flávia e Marcos Lentulus, Saul e André de Gioras, Aurélia Lentulus, Sulpício Tarquinius, Fúvia Prócula e os demais comparsas do mesmo drama, Cláudia, Salvio, Pôncio Pilatos, Emiliano Lúcio, todos eles voltaram 50 anos depois para pagar, assim, os vilões pelo menos vai pagar, que ele precisava pagar, mas em outros setores de sofrimentos abençoados, não comparecendo aqui onde o senador Públio aparecerá, né, na indumentária de um escravo. E daí de todo mundo ali há 2000 anos, quem aparece, quem se encontra com Públio é o Pompílio Crasso, que viveu com ele aquele pedacinho de tempo, que morreu lá por Nicandro, claro, mas amando de André de Gioras, que teve o coração arrancado ainda batendo. E nessa vida do século II, o Pompílio Crasso se chama Elvídio Lúcius.
e ele será pai da protagonista. A protagonista é uma moça de uns 18 anos, começa a história com 18 anos, que foi transformada em santa, cujo heroísmo divino foi uma luz acesa na estrada de numerosos espíritos amargurados e sofredores. Uma moça chamada Célia. Então, Pompílio vai ser o vídeo, vai ser o pai da Célia, e na história, o escravo vai ser a pessoa que vai apresentar o cristianismo a Célia. E o vídeo não vai gostar nada disso. Mas, enfim. Então, meus amigos, o milênios é hoje, né? Aquelas falas de Jesus, depois de longos anos de desvio do bom caminho, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a milênios. O que significa que o milênios que Jesus estava falando é hoje, é os tempos de hoje. Então, vamos aproveitar essa chance, já que antes a gente não aproveitou, de seguir um homem que andava sobre as águas, que curava os doentes, que fazia cegos enxergarem e paraplégicos andarem, que alimentava famintos, que ensinava sobre o amor e o perdão, que falava de um Deus único e poderoso e da sua justiça divina, que abraçava os leprosos e igualava todas as criaturas como irmãos, e pregava o bem, né, aonde quer que fosse. A alma mais bondosa que já passou pela terra, que sofreu, né, uma maldade humana. Vamos nos lembrar, Jesus, né, o nosso único Salvador. Não importa o que aconteça, Ele tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas para sempre, igual que estava na vida dos cristãos. E lembre-se que Jesus irá ao encontro de quem por Ele chamar. Os dois últimos slides, faltam dois últimos, aí quase que uma oração, assim. Vou falar então bastante. Quem se sentir à vontade, fechar os olhos e só escutar, fique à vontade. Tem uma frase na Bíblia que é repetida 365 vezes. A frase é: não tenham medo. Por que 365 vezes? Porque durante os 365 dias do ano é para nos lembrarmos de não ter medo, porque Deus está com a gente. Cuidado para não ferir as pessoas. Porque quem com ferro será ferido. E lembre-se que quando vocês ajudam um irmão seu, é a Jesus que vocês estão ajudando. Da mesma forma que quando vocês ferem um irmão seu, é a Jesus que vocês estão ferindo. Lembre-se, meus amigos, que ninguém morre. Então tenham coragem, tenham fé, sejam pacientes, que o socorro sempre chegará. Sejam humildes, pacíficos e puros de coração. Sejam cristãos. Vamos nos lembrar sempre com carinho de Lívia, Ana e Joana de Cusa, que viveram para Jesus e morreram por Jesus. Quando Joana ia ser queimada viva com os seus dois filhos, o soldado romano perguntou para ela: o teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela responde com toda a serenidade que um cristão deve ter: não somente a morrer, mas também a te amar. E nisso eu vou falar então frases de Jesus para finalizar de vez. Toda honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenham medo, que eu estou com vocês, agora e até o fim dos tempos. Quando estiverem cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei. Ame uns aos outros como eu mesmo vos tenho amado. Não julguem para que não sejam julgados. Perdoem e serão perdoados. Ame o seu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. O reino de Deus está dentro de vocês. E enquanto houver duas ou mais pessoas orando em meu nome, lá estarei eu. Felizes então dos humildes, dos pacificadores e dos puros de coração, porque verão a Deus. Felizes dos insultados, dos perseguidos e dos caluniados por minha causa, porque grande será a recompensa de vocês nos céus. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Lembrem-se que a felicidade verdadeira não é nesse mundo, e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas nisso eu dou a minha paz a vocês. E enquanto houver uma única ovelha perdida nesse mundo, eu jamais os abandonarei. E se o mundo vos odiar, lembre-se que odiaram a mim primeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por mim, Jesus Cristo.